Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira santa do Senhor, né? A maioria comemora a morte de Cristo. Mas é importante nós lembrarmos que Jesus, ele não está morto, está ressurreto diante do Pai, a cruz está vazia. Aí muitos dizem, mas ele disse para celebrar esse dia, celebrar sua morte, ele disse na Santa Ceia. Essa é a nova aliança, e todas as vezes que vocês fizerem isso, lembra que o meu sacrifício pela salvação de vocês, para que vocês fossem salvos, libertos através do meu sacrifício vicário na cruz. Então não se esqueçam disso, isso é um memorial, né? Sempre lembravam daquilo. Então quando a gente faz isso, não é uma vez por ano, isso é praticamente todas as vezes que a gente celebra a Santa Ceia com o Senhor, não é? Que ele disse, olha, a próxima será a eternidade. Então nós vamos ter que continuar na eternidade fazendo exatamente isso, esse memorial a Cristo. Então hoje, na verdade, a gente celebra a ressurreição de Cristo. O Cristo ressurreto, o Cristo vivo, o Cristo que está intercedendo por mim e por ti diante de Deus. Amém, querido? E o maná de hoje está no livro de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ver do versículo 25 ao versículo 30. Ora, isto, com ele, ia com ele, né? Ora, ia com ele uma grande multidão. E voltando, disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, abandone, ou seja, não é deixar para trás, não é abandonar literalmente, seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Ou seja, o que o Senhor está dizendo não é abandonar meu pai, minha mãe, minha esposa, abandonar de virar as costas e deixar eles com necessidade. Não é isso. É que não dá mais valor do que a própria vida de Jesus. O Senhor tem que ser prioritário na minha vida. O Senhor não pode estar em segundo lugar. Eu sempre costumo dizer o seguinte, a pessoa fala, não, Deus é o primeiro lugar na minha vida. Deus não pode ocupar o primeiro lugar na tua vida. Ele não pode ocupar uma ordem numérica na minha e na tua vida. Ele é plenitude. O Senhor é plenitude da minha vida. Em primeiro lugar, vem minha família, né? Vem meus filhos, minha esposa, minha esposa já partiu para a eternidade. Em primeiro lugar. Agora, Deus é a plenitude. Ele preenche toda a minha vida, toda a minha casa. É isso que nós temos que entender. Ele não pode ocupar um número na minha vida. Ele não é um número. Ele é tudo. E ele continua. E qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou levar a cruz aqui, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Não é somente aflição. A cruz maior que nós carregamos, que é o nosso próprio eu, lutar contra a nossa carne, que a nossa carne grita, o nosso eu grita. O nosso eu, nossa carne não quer saber de orar, nossa carne não quer saber de ler a palavra, nosso eu, nossa carne não quer saber de ir para a igreja. As coisas do mundo dá prazer, mas as coisas do Senhor não. Então, essa é a maior dificuldade de nós vencermos, é essa batalha espiritual, essa batalha interna com nós mesmos. Essa cruz, se nós não carregarmos ela e até o fim, a gente não pode ser discípulo do Senhor. Porque enquanto estou fazendo a vontade da minha carne, a minha vontade, como é que eu vou fazer a vontade de Deus, que é soberana? Por isso, Jesus, na oração do Pai Nosso, disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha. Jesus, na verdade, está dizendo, não é a minha, mas é a vontade do Pai. É isso que eu vou fazer.
E ele continua, pois que qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Ele faz uma pergunta, aqui Jesus faz uma pergunta. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comentarem e começarem a escarnecer dele, e dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. O que Jesus está falando aqui? Quando tu projetar algo na tua vida, edificar aqui é projetar. Primeiramente, ver se é aquilo que tu quer. Ver se tu tem condição de ir lá em frente. Analisa bem as coisas. Antes de fazer, de começar alguma coisa, analisa. Para não parar na metade do caminho. Existem pessoas que tu olhar para a vida, atrás da vida dela, parece, como que eu me lembrar agora, me sumiu a palavra da boca, aquelas cidades antigas que têm ruínas, o passado dela parece ruínas, cheia de coisas iniciadas e não acabadas. Quando tu começa uma coisa e não acaba, vira ruína. Aí vira comentários. Aí tu começa a ser mal visto, ninguém confia em ti. Porque tu promete, mas não leva nada à frente. Começa um monte de coisa e não leva nada à frente. Então, meu irmão, minha irmã, tu que tem alguma coisa, prometeu, vai em frente. Cumpre com aquilo que tu se colocou para fazer. Não para na metade do caminho. Vai até o fim, porque como lá no livro de Jó diz, determinando tu algum negócio, sede firme, e Deus será contigo. Sabe, às vezes a pessoa começa uma campanha e para. Começa a projetar alguma coisa, construir uma casa e para. Projeto, tem pessoa que fala, não, eu preciso emagrecer, faz um plano, viu? Passou uma semana, duas, volta com medo desesperado de novo. E são várias coisas, tô falando em coisas simples, querido. Falando em coisas assim, mas tem coisa muito mais profunda, que a pessoa começa e para, não leva nada adiante. Aí vira uma ruína, aquela ruína que ele vira um desespero na vida da pessoa. Então é o momento de parar, refletir, recomeçar a tua vida, mas da forma correta. E vai até o fim. A partir do momento que tu projetou alguma coisa, determinou alguma coisa, até chegar no fim dela, vai haver luta, vai haver dificuldade, vai haver vales, vai haver deserto. Mas se tu continuar em frente, tu for levar adiante, vai chegar na terra prometida. Agora, se tu para no metade do caminho, morre no deserto, não tem como. Morre no deserto. É isso que Jesus está orientando. Em primeiro lugar, temos que entender, né? Em primeiro lugar, que ele fala assim, havia uma grande multidão que andava com Jesus. Essa multidão não queria compromisso com o Senhor, queria os favores de Jesus. Uma grande multidão está na igreja, não quer o compromisso com o Senhor, quer o favor do Senhor. E aí ele em seguida fala, se alguém quiser vir a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, que ele não aborrecer, que ele quando se determina a andar com o Senhor, os teus próprios inimigos são da tua própria casa. Se eles não são convertidos, vão começar a falar um monte de coisa para ti, tentar tirar do caminho, se opor àquilo que está fazendo. Eu conheço pessoas que são pastores, que a família não quer nem conversar com ele, porque ele se tornou evangélico, se tornou crente. Está dando para entender, querido? É isso que Jesus está falando. É isso que ele está orientando, que os próprios inimigos de Cristo eram seus próprios irmãos. Tanto é que a partir da sua morte e ressurreição, dois irmãos de Jesus, Judas e Tiago, se converteram e se tornaram apóstolos.
após a morte do Senhor. Eu creio que os irmãos também se converteram. E então é isso, para ser um discípulo do Senhor, discípulo seguidor, é andar com Jesus, é falar a mesma linguagem de Jesus, é ter o mesmo comportamento de Jesus, é ter a mesma essência de Jesus. Isso é ser discípulo, é ser igual a Ele. Por isso que na ressurreição dele disse, olha, ide por todo o mundo, anunciando a boa nova, anunciando o Evangelho, fazendo discípulos. Fazei discípulos, não de pastor, mas do próprio Jesus. A palavra que ele é curta, porque o tempo aqui é curto, 10, 15, 11 minutos, eu não gosto de passar muito do horário. Se tu tiver alguma dúvida, tem meu contato, pode entrar em contato comigo, que eu tenho o maior prazer de esclarecer. Aproveita a sexta-feira para meditar na palavra. Tá? Medita na palavra, se consagra ao Senhor, não porque você vai celebrar a morte de Cristo, você vai celebrar a ressurreição dele, não a morte. Mas se consagra, faz um tempo de meditação, separa um tempo para estar com o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus.